Shalom, 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 amores. Hoje vamos falar aqui da carta de Esther, a maravilhosa judeia. Esther, o propósito que Deus colocou na vida dela, de salvar o povo judeu. Esther, uma abençoada mulher. Amores, a virtuosidade de Esther, nós temos que buscar todos os dias da nossa vida para que sejamos pessoas completas e melhores. Mulheres, hoje mesmo vou me dedicar a nós mulheres. Tenho aqui muita matéria que eu estava a estudar desde o jejum até então. Fiz aqui muitos apanhados. Praticamente passei a carta toda de Esther. E foi uma maravilha. Cada vez que eu ia lendo os versículos, eu ficava mais animada, ficava mais adorando. Então, é uma maravilha, meus amores. Eu sou Lucília Cumbana, de Moçambique, e quero pedir a vocês aí desse lado que deixem muitos likes, subscrevam-se nesse canal para receberem todos os vídeos, sempre que eu descarregá-los, porque vão ser notificados. Compartilhem para que muito mais pessoas conheçam a Deus, a palavra, e entrem no caminho certo, porque com Deus nós estamos no caminho da verdade. Estamos no caminho certo, no caminho da salvação. E com Deus tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. Essa é a realidade. Muitos podem negar, podem fugir hoje, mas eu tenho certeza que uns um dia vão chegar lá. Porque assim, se tu não chegas por bem, tu chegas por mal. Tu vais chegar pela dor de alguma maneira. Não que seja algo que Deus deseja, mas Ele conhece cada um de nós melhor do que nós nos conhecemos. E Ele sabe que nós somos reguilas, remitentes mesmo, de verdade. Então, vamos tentar de todas as maneiras, todos os tipos de curandeiro, de não sei o quê, até nós vermos, aqui acho que a alternativa, é Deus. Vou experimentar. Então, quando estiveres a experimentar, Deus vai te tocar, vai falar consigo e vai te dizer que é aqui onde você tem que estar. Não é uma experimentação, é uma realidade que estarás a viver e Deus vai te abençoar. Meus amores, eu vou ler aqui uma carta só para dar um início. E diz assim, como tem tipo subtítulo, né? O banquete do Assuero, em versículo 1. E sucedeu nos dias do Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. O imperador, ele reinou, o imperador da Pérsia, ele reinou cerca de 127 províncias. E aqui eu vou colocar nesta posição o livro de Esther, o povo hebreu. Esther era uma jovem judia que foi colocada no Império da Pérsia. Quem colocou Esther no Império da Pérsia? Porque ela era uma cativa de Jerusalém, que quando o povo babilônico destruiu como é que se diz? Destruiu a Jerusalém, eles levaram como cativo o povo. O Mardoqueu se exilou na Pérsia. E nós vamos colocar o posicionamento de Deus já estava trabalhando no povo judaico, mesmo sem eles perceberem. Aliás, lá mais adiante eu percebo que Mardoqueu, ele sabia sim que Deus estava a trabalhar. De alguma maneira, porque a fé dele era tanta que ele teve a certeza que eles teriam o livramento do genocídio que estava a ser planificado para o povo judaico para entre os dias 21 a 28 de fevereiro do ano seguinte serem mortos, chacinados, todo o povo judaico, do menor ao maior, adulto, criança, velho, adolescente, todo o povo judaico. Então, isso já mostra, logo a priori,
que Deus já estava a operar sobre aquele povo e Mardoqueu, de alguma maneira, ele tinha esse sentimento porque ele acreditava plenamente nas Escrituras. Mas, continuando, nos diz aqui, por que Deus colocou a Esther, a Radassa? Radassa era o nome que usavam lá no povo judeu, que o Abail, pai da Radassa, deu o nome. E Radassa é um nome que tem como significado mistério. Significa que a Esther era um mistério. E Deus não vai colocar o mistério na terra em vão. Ele coloca o mistério com um propósito. Eis que nós começamos. Radassa, mistério. Esther, estrela. Esther é uma estrela. O mistério com a estrela está tudo na intimidade. É uma beleza, uma conjugação maravilhosa. De alguma maneira a rimar, não sei como, mas está a rimar o mistério com a estrela. E assim foi. Há quem já perguntou por que Deus estava... Desculpa. Porque Deus coloca a pessoa no tal lugar, mesmo que a pessoa não deseja, não gosta, nós vamos colocar o posicionamento de Esther, vamos nos colocar na Esther, nos dias de hoje. Onde você está nesse momento? Esther era uma adolescente, uma jovem judia, que mal sabia, praticamente eles viviam como empregados, escravos. Ela mal sabia cuidar de si como devia, porque não tinha as condições necessárias. O povo lá de Jerusalém, quando foi atacado, os pais da Radassa, a Esther, foram mortos. E Mardoqueu era o mais velho da família, da geração deles, que tinha ficado. E ele levou a prima, Radassa era a prima do Mardoqueu. Ele levou a prima e foi criá-la como sua filha. E foi educá-la, deu os seus ensinamentos. Quando o rei Assuero destitui a Vasti, a sua esposa, do trono de rainha, por desobedecê-la, a rainha desobedeceu a Deus. Estão a ver quantos pontos nós colocamos aqui? O propósito de Esther, quem era Esther, onde Esther foi colocada. Quem era Vasti? Era uma grande rainha do povo persa, a esposa do imperador Assuero, Xerxes. Quando é destituída a rainha por desobedecer a Deus, porque o Assuero deu uma grande festa, e as festas naquele tempo não eram como os dias de hoje, que é um dia, 2 dias. As festas eram de cerca de 6 meses e 1 semana, assim diz a Bíblia. E nesse período de festa, ele convidou os reis todos, os ministros de todas as províncias, para estarem aí a fazer parte. E a Vasti achou que também poderia, porque as mulheres estavam separadas dos homens, fez lá no seu espaço também uma festa para as mulheres, que já durava cerca de 7 dias. E depois desses 7 dias, o rei Assuero manda chamar a rainha Vasti, que era para desfilar a sua beleza para aqueles convidados todos. E os 7 eunucos que lá foram voltaram com a resposta de não. A rainha não virá. E os representantes que lá estavam foram comentando que a atitude da rainha poderia, de alguma maneira, denigrir a imagem do rei, mostrar que o rei não tem capacidade, não se impõe. E colocaram tudo isso no relatório. E ainda deram como ideia: se ela negou comparecer, significa que todas as mulheres vão achar que os homens não têm poder, não têm capacidade e vão fazer tudo o que quiser. Praticamente estão a tirar a autoridade do homem. E realmente nós vamos olhar em vários aspectos o que realmente aconteceu. Até a rainha ser destituída, o rei divorciar com ela e casar a rainha Esther. Era esse o propósito de Deus. Mas por alguma fraqueza ou ignorância da Vasti. Por isso é que a gente diz, temos que vigiar nessa terra para nos beneficiarmos lá no céu.
Se você não vigia, o demônio vai picotando na sua cabeça, vai fazendo um ninho, dançando na sua cabeça e faz você perder a razão. E quando perdemos a razão, acabamos cometendo erros, pecados, falhas. E é o que aconteceu com a Vasti. Ela achou do tipo, esses estão bêbados, já faz não sei quanto tempo que estão aí, é para eu ir desfilar o quê? Possivelmente a rainha tenha pensado assim, eu não vou abandonar aqui as mulheres para ir lá, e não vou. E o rei foi agitado e tomou a decisão de se separar da Vasti. E ao se separar da Vasti, envolvidos um ano, as pessoas que estavam próximas dele, o ministro, o elenco dele, achou por bem fazer como é que eu posso dizer? Atualmente chamamos de Miss, né? Um concurso de Miss, um concurso de beleza, para que se escolhesse as mulheres mais bonitas das 127 províncias, para que o rei pudesse deitar com elas, para escolher qual delas o rei Assuero, o Xerxes, queria ficar com ela, para colocá-lo à coroa da rainha. Significa que já estavam à procura de uma mulher para ser a nova rainha da Pérsia. E a Vasti, nessa hora, imaginem como é que ela estava. Inconsolável. Por quê? Porque ela não teve a sabedoria. De certeza que ela devia ter tido a sabedoria de pensar e dizer que meu marido está no meio de tantos homens. Talvez ele falou abertamente que ia chamar a mulher para ir lá ir desfilar. E você, como mulher, chega lá e diz não. Qual é a cara que teu marido fica? Esse é um dos pontos muito importantes que nós mulheres temos fraqueza. Eu também tenho essa fraqueza. Às vezes eu estou na cozinha, estou a fazer os meus bolos e meu marido está na sala. Amor, anda aqui ver uma coisa, não sei o que. Às vezes é uma coisa que está passando na televisão. Eu às vezes falo, amor, anda aqui você. Está errado. Quando podes e faça o esforço de poder, agrade o seu marido nos mínimos detalhes, serás feliz. Serás tratada como um vaso que quando cai parte-se. Então ele nunca vai querer que esse vaso caia, porque ele não vai querer que você se parta. Então procure também da mesma maneira agradá-lo o melhor possível. Chamou, pare um minuto o que você está a fazer, se é algo que pode parar e vá ver. Sorria, faça uma cara bonita. Ai, que interessante, amor, mas deixa eu voltar aí para a cozinha, porque estou aí a agilizar um processo, tá bem? Beijo. E vai fazer a sua parte. E não, já está a gritar irritada. Quero o quê, pá? Tem mulheres assim. Então comece a se dominar. Tenha autodomínio. Para que você não se perca como a Vasti fez. Ela foi autoritária e disse não, simplesmente. Isso desmoralizou o imperador. Praticamente pôs a cabeça dele assim, no tacho, perante aos outros. Que autoridade ele continuaria a ter perante as 127 províncias depois desse não de Vasti e ficar por isso mesmo? Ele perderia a autoridade. É aquilo que eu costumo dizer. Tem mulheres que querem vestir calças dos maridos e querem dar saia. Cuidado. Cuidado. Não façam isso. Não façam isso. Está errado. É feio. Procurem perceber, discutam as ideias, entendam-se, dialoguem para melhor solução ter em todos os aspectos da vida conjugal, social, em tudo. O diálogo é o melhor caminho. E a Vasti não se deu nem a chance de ir dialogar ou procurar saber com o marido os porquês disso e aquilo. E perdeu o seu trono, o seu marido. E ainda, vou ler um pouco mais aqui o meu apanhado. O livro de Esther é muito engraçado, parece um drama. É como a nossa própria vida. Se nós formos a ver, se nós gravássemos todos os dias, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa é um drama. É praticamente uma novela que a gente faz da vida real. Então, a história de Esther parece um drama que ia dar uma belíssima novela. É uma história mesmo de superação.
Hum? É aí onde mostra que a mão de Deus é verdadeira. Esses são testemunhos que nós temos através do livro da Bíblia. Por isso eu sempre digo, é muito bom ler a Bíblia, porque nós vamos nos capacitando automaticamente, vamos entendendo, percebendo os pontos, tendo discernimento daquilo que Deus fez. Se Deus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Se Deus fez ontem, Ele vai fazer hoje, vai continuar a fazer amanhã. Então nós é que temos que buscar os nossos propósitos de vida, quais são? Onde você está inserido hoje? Talvez você está numa casa onde teu marido é um bêbado, um homem que só te trai, um homem que te bate. Você deve se perguntar, por que Deus me colocou nesse lar? Por quê? Qual é o propósito de Deus em me colocar aqui? Talvez não é teu marido que Deus quer mudar, é você. Reuena. É você que se esconde atrás das atitudes de teu marido para ser uma pessoa perversa, mentirosa, invejosa, fofoqueira, que passa a vida a queimar filmes de seu marido. E se você queima filmes de seu marido, pensa que o diabo vai te deixar? Vai continuar a te abandonar, vai continuar a te acompanhar, digo, para você continuar a queimar os filmes de seu marido. E ele ser cada dia pior do que já é. E você vai continuar na reclamação. Deixa de reclamar, deixa de lamentar. Coloque os joelhos no chão, seja uma mulher virtuosa. Comece a orar pela vida do seu lar, da sua casa, da sua família, sem cansar. Do mesmo jeito que você tira tempo para trabalhar, para cozinhar, para passear, tira tempo para Deus, para resolver o seu lar. Deixa de se lamentar nas pessoas. Vais ficar anos e anos a lamentar e não vais ter sucesso nenhum. Teu marido vai continuar um pervertido, você vai continuar uma fracassada. Então dobre os joelhos, deixa de lamentar. Deixa de murmurar. Fala só com Deus. Deixa de falar com pessoas. Porque você já viu que já faz 5, 10 anos falas com pessoas e não tem solução. Então comece a falar só com Deus. Faça também, nem que sejam 10 anos, só com Deus, para ver se não vai ter solução. Verás que a solução vai de cair aos pés. Vai de cair como uma fruta que amadureceu na árvore. E seu marido vai ficar alinhado. Se calhar você é uma mãe que é uma estéril nos dias de hoje. Estás numa casa com filhas prostitutas, filhos bandidos, ladrões. E você só fica aí a lamentar. Tenho que ir na esquadra porque tenho que tirar meu filho. Mamã, dobra joelho. Não aprendeu ontem, aprenda agora. Nunca é tarde para se entregar a Deus. Dobra joelho e começa a orar. Esse meu filho que é ladrão, Senhor, o que eu faço? Em vez de ficar a correr para ir tirar seu filho lá na prisão, deixa ele um pouco lá e começa a orar a Deus. Que dessa vez que meu filho sair, não voltará mais. É a última vez, Senhor. E comece a orar, comece a jejuar, a falar com Deus, a clamar. A quebrar pactos de familiares de origem, porque talvez é um demônio que vem lá da família. Talvez é um demônio que ele pisou na estrada por causa da má conduta. Comece a quebrar, a livrar-se desses demônios. Para que seus filhos estejam bem. Esse demônio da prostituição. Talvez é o demônio da pombagira que pousou nela. Comece a orar, a quebrar, a afastar esse demônio da prostituição, de espíritos de marido da noite, de espíritos de mulher da noite que querem destruir as vidas dos casais, dos filhos. Porque marido e mulher deixam de se entender por causa da conduta dos filhos. Então você, mamã, deixa de lamentar. Pergunte-se a si mesmo, qual é o meu propósito, Senhor? Se o propósito da Esther era libertar o povo judaico, que estava comprometido com a morte, talvez você também está comprometida com a morte espiritual. Então liberte-se. Liberte-se para libertar a sua família. Liberte-se desse genocídio. Liberte-se desse espírito da morte, que é a morte espiritual, porque você na carne está a viver, mas no espírito você não é ninguém, você não é nada. E o demônio brinca na sua cabeça, faz ninho, faz casa. Comece a orar, a buscar a Deus, a pedir apoio a Deus. Senhor, por que meu marido é um bêbado, não me ouve? Por que a minha filha é uma prostituta, não estuda? Por que meus filhos me desobedecem, Senhor?
Ore 1 mês, 2, 5 anos. Deus vai te responder. Se você já perdeu 5 anos a conversar, a falar com teu filho, com tua filha e não te ouvem, fale com Deus para ver se Ele não vai te ouvir, para ver se Ele não vai te responder com atitudes. Se você for forte, imediata na sua fé, crer, acreditar de verdade, Deus também imediatamente vai te responder, consoante a grandeza da sua fé. E automaticamente você vai ver teus filhos sentados em casa, santinhos, bonzinhos, a perguntar à mamãe, eu quero fazer curso X, e eu quero não sei o quê. E você vai ficar, Deus, em uma semana operou coisas que eu em 10 anos não consegui fazer. Claro, quem é você? Uma simples carnal? Que poder você acha que tem? Amores, não brinquem com Deus. Deus é bom. Deus é bom de verdade. Maravilhoso. Poderosíssimo. Único. Onipotente, omnisciente. Isso já diz tudo. Então, vamos seguir. Vamos fazer dos propósitos da Esther o nosso propósito no dia de hoje. Quem você é, em que casa, em que família, em que sociedade, em que emprego, em que negócio você está inserido para mudar? E mais, Pérsia tinha 127 províncias em média, o que constituía o império todo. E nesse império, o imperador Xerxes e a rainha Vasti, que perdeu o trono para a rainha Esther, uma simples judia. Isso por volta do ano 482 para 83 a.C. Nessa altura, não havia restrição quando se fizessem festas. Tipo, você não é obrigado a beber. Você bebia se você quisesse, se não quisesse, não bebia. E, se calhar, foi esse aspecto que fez com que a rainha Vasti não foi lá corresponder às expectativas do rei, porque ela pensou, já estão há não sei quanto tempo a beber, esses estão grossos, estão fora de si, então não vale a pena. Ela pode ter pensado isso por feminismo ou por autoritarismo, porque de verdade, o feminismo começou a fazer sentir-se 27 séculos após os anos 4.482 a.C., 27 séculos. Já imaginaram quantos milhões de anos são? Hoje em dia é que nós sentimos, sim, um pouco mais do feminismo, mas é algo que demorou muito. Não que seja uma coisa tipo super boa de se falar, porque igualdade de direitos nunca haverá. Nós podemos falar, podemos gritar, nunca haverá. A partir do momento que mãe concebe um filho, carrega uma criança no seu ventre, já muda toda a história. Homem é homem, sempre será o cabeça. E se nós nos conduzirmos dessa maneira, teremos muita maior probabilidade de acertos do que de erros. Sim, merecemos ter grandes cargos, ter grandes profissões iguais a dos homens, sim, mas nós temos que saber o nosso limite, a nossa medida. Não que sejamos incapacitadas, somos inteligentes, sábias, muito capacitadas, sim, carregar uma criança no ventre. O nosso primeiro trabalho como mulheres, é o ser dona de casa. A nossa casa em primeiro lugar, o nosso ministério. Depois, todas as outras atividades. E é só imaginar como nós cuidamos muito bem da nossa casa, não vamos conseguir cuidar do emprego? Acham que um emprego é maior do que uma casa? Enganam-se. Cuidar de casa não é brincadeira, não é para fraco. Cuidar, educar filhos que viram presidentes, ministros, grandes diretores, médicos, não é brincadeira. Então não existe profissão maior do que uma mãe dona de casa. Depois vem todas as outras. E assim é a história. E quando começaram a selecionar as mulheres, para o concurso de beleza nas províncias, Esther foi uma das selecionadas.
Mordequeu ficou muito triste e ele todo santo dia passava do harém onde estava a sua prima Esther para perceber mais ou menos como é que ela estava. Porque ele não imaginou que Esther fosse lá. E quando Esther foi convocada, ele disse: silêncio sobre quem tu és. Então, ninguém sabia que Esther era uma judeia. Ninguém sabia que ela era uma judeia. Simplesmente ela estava lá. E, no decorrer do processo, uma das vezes, o Mordequeu, saindo de ver a sua prima Esther, viu 2 homens que trabalhavam para o rei, tramando para a morte do rei. E aproximou-se aos seus superiores e deu a informação do que estava a acontecer. E escapou assim o rei de uma morte, tendo apreciado a sensatez do Mordequeu. Mas, como era um simples judeu, não foi feito muita coisa por ele. E por aí ficou. Mas a recompensa veio depois. E o Amã, que era o ministro do imperador, do reino, ele colocou uma lei, fez uma lei, a qual todos deviam prostrar-se diante dele. Todos que trabalhavam para eles deviam prostrar-se diante dele. E Mordequeu não se prostrava. Esse é um dos pontos também a qual eu quero que nós possamos focar. Não se prostrava porque ele conhecia as escrituras. E ele dizia que as escrituras só permitiam que ele se prostrasse para Deus, para Jesus. O ministro Amã ficou muito furioso, que mandou os homens dele irem saber com Mordequeu por que ele não se prostrou diante dele, sendo ele o ministro. E Mordequeu disse que eu sou cristão e as escrituras não permitem que eu me prostre diante de qualquer homem. E Amã ficou furioso, com uma ira tal, que ficou a maquinar o que fazer para prejudicar Mordequeu. E ele ficou a maquinar coisas perversas. Tem muitos homens e mulheres assim, que só porque foi encarado com alguém, foi dado uma resposta que para aquela pessoa é o correto, é o justo, a pessoa já fica irado, fica nervoso, fica chateado e começa a tentar prejudicar a vida daquela pessoa. E você tenta prejudicar a vida de quem você não conhece de verdade. Você não sabe de onde aquela pessoa vê, que ligação espiritual aquela pessoa tem com Deus, quem lhe cuida, quem lhe protege, você não sabe. E acabas caindo no poço sozinho. Te enforcas sozinho com as suas próprias armas. Abres o buraco para a sua própria forca, para o seu enterro, por causa da maldade, da inveja, da ira desnecessária com o próximo. Evitem, evitem, evitem. Vão cair no buraco que vocês mesmos estão a cavar. Por causa da vossa inveja, por causa da vossa maldade, por causa do olho gordo, da feitiçaria, da fofoca, da mentira. Vão cair nos vossos próprios erros. E vocês é que vão passar vergonha, se não morrerem. Esse é um dos focos que eu gostaria que vocês tocassem, focassem. Voltando para a rainha Esther, foram levadas ao harém. Tinha 2 haréns, eu vou mencionar aqui como o harém 1 e 2. Ela foi levada para um dos haréns e lá praticamente era tipo um spa. E logo que viram Esther, o ministro que estava à frente da situação de escolha, apreciou o comportamento da Esther e logo lhe deu 5 mulheres para cuidarem dela. Praticamente era um spa, que ficaram 12 meses a serem cuidadas, tratadas, porque são pessoas que vinham de vilarejos e não sei o quê, de lugares, né, distantes. Então foram cuidadas durante 1 ano. E o rei Assuero escolhia com cada mulher que ele quisesse se deitar. Tem umas que ele deitava assim, não voltava mais. Mas quando foi a vez de Esther, a Esther estava toda envergonhada, toda sentida, creio eu que até se calhar deitando lágrimas, porque era uma virgem inocente que nunca tinha experimentado homem. E naquela altura não havia aqueles ensinamentos que hoje chamam de... Oh, meu Deus, está-me a fugir. Aqueles ensinamentos de pré-iniciação
de ensinar como é que a mulher deve se deitar com o homem, como é que tem que fazer isso e aquilo. Ela não aprendeu nem com a mãe, nem lá na terra dela, mas o tempo que ela ficou nos par, foram ensinando como mexer a cintura, foram ensinando como agir diante do rei Assuero, os truques de sedução, de dança e tudo mais. Elas foram ensinadas nesse período. O que significa que a mulher tem que ser uma mulher preparada. Temos muitas crianças a fazerem coisas que repugnantes, porque simplesmente assistem à televisão, assistem à pornografia, mal sabem que estão a buscar o demônio para a vida, porque querem andar com sugar daddies e companhia, e acabam se perdendo, se prejudicando a si mesmo e a sua família, por falta desses conhecimentos. E nós, mães, também temos a fraqueza de não ter esse conhecimento, ou de ter e não transmitir para os nossos filhos aquilo que deve ser. É muito importante nós conversarmos quando você percebe que teu filho tem uma maturidade, uma idade que já dá para falar de sexualidade. Fale com ele, na boa. Filho, relacionar-se com mulher ou com homem é assim, 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 assim. Tu tens que estar prevenido daquela maneira. Tu tens que ter idade X ou Y para começar a relação sexual, para o seu bem, por isso, por aquilo, porque tens órgãos que ainda não estão amadurecidos, que precisam disto e daquilo, não sei o quê. É assim que nós temos que fazer, mas nós, mães, pais, temos muita fraqueza de dizer, vai aprender sozinho. Se você aprendeu sozinho, não faça isso com seu filho. Dê ao seu filho a chance de ser diferente, de ser melhor daquilo que você foi, porque você aprendeu sozinho e cometeu muitos erros. Então, ajude seu filho, sua filha, para que não cometa esses erros. Então, lá elas foram instruídas. Mas eu ainda continuo dizendo, como era propósito de Deus, Deus já estava a operar, porque Deus conhece melhor a mim, o meu marido, os nossos filhos, o seu marido mais do que você conhece, os seus filhos mais do que você conhece, Deus conhece. E Deus já colocou na Esther todos os ingredientes que o rei Xerxes procurava. A doçura que ele procurava numa mulher, a beleza que ele procurava numa mulher, a inteligência, ainda que Esther era uma analfabeta ignorante, ela não foi à escola, porque as mulheres naquela altura eram produzidas para ser mães, donas de casa, cuidar do lar, não estudavam, mas Deus colocou a sabedoria, que ele sabia que o rei Assuero ia apreciar. Colocou os toques, a sedução necessária para que o rei Assuero apreciasse ela mais do que qualquer outra mulher. E assim diz a Bíblia, que o rei Assuero amou a Esther mais do que qualquer outra mulher. E amou a Esther mais do que qualquer outra mulher. Por quê? Porque ela já tinha todos os ingredientes. Então, você, mulher, você comece a orar assim. Meu Deus, eu clamo a ti, ó Pai, que coloque em mim todos os ingredientes que satisfaçam o meu marido. A beleza que ele procura numa mulher, Senhor, coloque em mim. A sabedoria que ele procura numa mulher, Senhor, coloque em mim. A inteligência que ele procura numa mulher, coloque em mim. Os dotes culinários que ele procura numa mulher, coloque em mim. Pai, coloque tudo em mim. A sedução que ele procura numa mulher, coloque em mim. A quentura que ele procura numa mulher, coloque em mim. Mulher, comece a orar assim, para que seu marido só tenha olhos para si, só olhe para si, que nenhuma Jezabel possa atraiçoar ou corromper o seu marido. Que nenhuma filha da Eva possa corromper o seu marido, porque Deus já colocou todos os ingredientes em ti. A maturidade que seu marido deseja numa mulher, Senhor, coloque em mim. Senhor, abra os céus sobre tudo aquilo que é de bonito, de maravilhoso, de gostoso, que o meu homem possa apreciar em mim, que o meu marido possa apreciar em mim. Coloque em mim, Jesus, coloque em mim, coloque em mim, coloque em mim, coloque em mim. Comece a clamar, coloque em mim, coloque a sabedoria, a luz, a graça, a bênção, Senhor, coloque em mim, Pai, a maturidade. Coloque em mim. E Deus vai começar a colocar. E teu marido vai te apreciar todos os dias. Vai te elogiar. Ai, que mulher maravilhosa, que mulher linda, que mulher sábia, que mulher inteligente. E você continua a pedir, a pedir, a pedir, até Deus dominar completamente o seu marido para si. Não é você, é Deus. Agora, se você quiser fazer as coisas do seu jeito, eu faço bem isso, eu faço bem aquilo, há de aparecer uma que pede diferente. E onde é que você fica? Mulheres. Olho aberto. E é isso aí. E quando a Esther foi colocada a coroa,
de rainha, simplificando aqui a história, porque é muitíssimo longa. E eu tive a oportunidade de ler e escutar todo o capítulo. E é uma história maravilhosa de vida, com um propósito maravilhoso. O propósito da Esther era de salvar o povo judaico, que estava decretado a lei de genocídio para todos. E lei essa que Amã embebedou o rei e persuadiu para que ele colocasse essa lei. E em poucas semanas essa lei se espalhou por 127 províncias para todo o povo, que todo judeu ia ser chacinado, ia ser morto no ano seguinte. Em fevereiro, dos dias 21 a 28, não teria nenhum judeu na terra. Estão a perceber como o demônio estava a operar? Mas Deus, ele é maravilhoso. Ele já tinha tratado tudo nos mínimos detalhes. É o que eu disse, quando você busca Deus, na verdade, Deus trata de tudo nos pequenos, menores promenores. Deus resolve. Nos detalhes, Deus resolve. Quando você vê, pá! Já está tudo maravilhoso, está tudo ok. E você se admira. Como eu ainda estou a fazer isso? Do jeito que esse processo está a correr, do jeito que as coisas estão a andar. É Deus que está a fazer, não é você. Simplesmente gratidão. Agradeça, agradeça, agradeça. E lá, quando o Mordequeu teve essa informação, o Mordequeu ficou para baixo. Pintou-se de cinza, vestiu o saco, foi longe. Foi falar com Deus, foi chorar, foi se lamentar. E ele disse, e agora? Ele mandou uma mensagem para Esther, que já era rainha, que ninguém sabia que ela era uma judeia, a dizer o que estava a suceder e a pedir que ela intercedesse diante do rei. Claro que todos nós, a priori, temos um senso de espírito defensor. Em qualquer coisa que tenha que nos acontecer, nós automaticamente engrenamos a mudança da defesa. E Esther ficou assustada, porque ninguém podia ir ao imperador sem que ele chamasse. Você corria risco até de ser morto. O que está a ir fazer lá? Quem te chamou? Os porquês? Poderia ser um traidor. E Esther respondeu que não podia. E o Mordequeu, usado por Cristo Jesus, disse para ela, não penses tu que vais escapar. Não vais escapar. Vais ser morta, como toda a geração da família do seu pai vai ser morta. Outros, se calhar, vão escapar, mas nós não vamos. Faça alguma coisa. Quem sabe se não é esse o propósito, disse Mordequeu, que Deus te colocou aí como rainha. Quem sabe se não é esse o propósito? Esther, ouvindo aquilo, ela pensou com a voz do coração de Deus. Porque Deus tem o coração dele dentro de nós. Nós é que muitas das vezes andamos a pensar com os nossos corações carnais perversos. Mas ela pensou com o coração de Deus, pensou já não nela, na morte, não sei o que poderia acontecer. Ela pensou no povo judaico. Eu tenho que ajudar o meu povo. E disse a Mordequeu, avise a todo judeu para orar e jejuar durante 3 dias sem beber, sem comer. Perceberam? Orar e jejuar 3 dias sem beber, sem comer. Que eu e as minhas amas aqui também vamos orar e jejuar. Depois, sim, eu vou falar com o rei. E assim Esther o fez. E o povo judeu também o fez. Orou e jejuou durante 3 dias. E Esther tomou a coragem, mesmo sem saber o que ia lhe acontecer. E aproximou-se ao rei. E o rei, quando viu Esther, ficou todo feliz. E disse, minha rainha, como posso lhe servir? Ainda que tu peças a metade do reino, eu lhe vou conceder. Porque o rei Xerxes, o Assuero, amava tanto a Esther, tanto, como nunca amou outra mulher. Porque Deus colocou todos os ingredientes que ele apreciava na Esther. E ela, na inocência, no amor, quase que chorando, creio eu que ela estava com lágrimas nos olhos,
pediu ao rei Assuero, ela identificou-se que ela era uma judeia e pediu para que o povo dela fosse livrado daquele mal. Embora que o decreto-lei que o Amã fez era irreversível, não se revogava. Mas ela clamou ao rei que poupasse os judeus. E o rei maravilhoso concedeu a ela tudo quanto ela queria e buscava. E o povo judeu teve o livramento através da rainha Esther, que era esse o propósito que Deus lhe colocou naquele império como rainha. E você que foi colocada como esposa desse homem, qual é o seu propósito? É livrar esse homem do mal. Você que foi colocado como uma mãe de filhos pervertidos, teu propósito nessa terra é livrar seus filhos desse mal. Você que foi colocado numa empresa de falidos, é levantar essa empresa. Esse é o seu propósito. Não fique você à espera de um propósito. Uau! Esse teu é uau, uau, uau! Melhor do que qualquer um. Ter um marido endireitado na linha. Ter uma empresa bem conduzida, com postura, dignidade. Ter filhos bem educados. Esse é o teu propósito. É o uau, uau, uau dos uaus. Então cuide do seu propósito. Faça a sua família melhor. Por isso eu digo, ter atitude é uma grande virtude. E Esther teve atitude. Não desistir é uma sabedoria de Deus. Esther teve a sabedoria de Deus. Você é que escolhe ou fracassar ou desistir. Desistir, nunca. É preferível fracassar e continuar e não desistir. Amores, Mordequeu, de tanta maldade que carregava, quis que fosse enforcado. Amã, de tanta maldade que carregava com Mordequeu, quis ele mesmo enforcar a Mordequeu e pediu autorização para isso. Mas quando a Esther intercedeu pelo povo e isso não sucedeu, ele virou tipo um mutume do Mordequeu. Ele teve que girar a cidade toda a mostrar que Mordequeu é que salvou o rei, que Mordequeu é isso, é aquilo. E o rei, quando entra na sala, na poltrona onde sentava sua Esther, encontra lá o Amã todo sentido. Ele estava lá se lamentando, pedindo à rainha o favor para livrar ele da morte. Mas quando o imperador viu, pensou que ele tivesse violado, agredido a rainha. E ele ficou tão irado que logo processou, porque o imperador não era um crente. Não era um crente. Ele era um pagão. Não seguia Deus. Então ele ficou todo irado que logo ele quis matar o Amã. E procurou saber como fazer com os homens dele. E disseram, não, ele havia feito lá uma forca para o Mordequeu. Então disseram, levem ele para essa forca mesmo. E como eu disse lá atrás, ele morreu nas suas próprias armadilhas. Não faça armadilhas para o próximo, porque você vai cair nas armadilhas que você mesmo está a produzir para os outros. É assim que Deus faz acontecer. E nessa hora você vai se esquecer que foi você quem fez a forca, onde você mesmo morreu. Então, muito cuidado com o que fazemos para o próximo. Muito cuidado. Considere o próximo, ame o próximo. Não tenha mágoa, não tenha raiva de pessoas. Tenha raiva de si por não ser melhor. Por não saber lidar-se com a sua própria vida. Porque pensar que os outros estão culpados da sua tristeza, da sua pobreza, da sua ignorância. Enquanto o culpado é você mesmo, que nada faz, que fica a dormir até as 9, 10 horas, sem propósito nenhum de vida. Enquanto Deus te deu propósito, vai em busca do seu propósito. Vai buscar seu propósito para mudar sua vida. Deixa de lamentar, deixa de ficar aí. De ai. Vai à luta. Mude de vida. E meus amores, é isso aí.
Eu termino aqui e dizer para vocês, se está a chegar agora pelo conteúdo de vídeo, subscreva-se, deixe likes, compartilhe, comente. Eu sou Lucília Cumbana de Moçambique e vim hoje trazer a palavra para nós em Esther. Esther, a rainha Esther, é uma grande benção. E nós temos que procurar de tudo para ser mulheres virtuosas, para essa virtuosidade contaminar a nossa casa, a nossa família, para sermos mulheres especiais, cheias de graça, com a benção de Deus. Shalom! Shalom, 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 amores. Só para dizer a vocês, o dia de hoje, Deus está contigo, Deus é a tua luz, a tua proteção, o teu caminho. Siga Jesus, não te vais arrepender. É uma maravilha, é uma bênção todos os dias. Deus te ama, nunca se esqueça disso. Shalom!